A adolescência é um momento de vida onde essa necessidade de construção de irmãos extrafamiliares fica mais evidente. Pelo momento que ela representa. Né? Então, assim, a construção dessas frátrias, ela vem como uma forma muito natural, espontânea, de diferenciação daquela estrutura parental, daquela estrutura familiar de origem. Então, os adolescentes eles vão buscar caminhos de identificação com algum similar que possam promover a eles uma autoafirmação, que é o que eles estão buscando de fato. O objetivo maior é uma autoafirmação, é mostrar que eu sou eu e eles são eles. Eu sou eu, minha família é minha família. Né? Isso vai vir a partir daquilo que conversamos lá no comecinho dos irmãos quando se aliam, das conspirações, da cumplicidade, que se une para transgredir autoridades. Aí as autoridades agora não são só as autoridades parentais, pai e mãe. Viram também as outras autoridades, a autoridade da escola, da sociedade, né? Que é a experiência que a gente tem de alguma liberdade. Não estar submetido à autoridade é o que a gente entende, o que a gente compreende, né? De uma forma mais imediata como liberdade. Os vínculos que se dão a partir dessas irmandades, dessas frátrias, é a partir da filia. Filia é a similaridade, a particularidade que me assemelha a outra pessoa. Você usa óculos, eu estou de lente de contato, mas eu também sou míope. Então nós temos uma filia, você é... Né, de alguma forma tem uma particularidade que nos une e que nos coloca num lugar de comunhão. Isso vem como uma forma também de compensação daquilo que eu não sou. Eu vou encontrar nessas filias, eu vou encontrar nesses grupos, nessas frátrias, uma compensação para as minhas faltas. As pessoas que eu, de alguma forma, compartilho, elas vão me subsidiar, elas vão fazer algum tipo de diferença positiva na minha vida. Algumas formas, nós nos vinculamos a outras pessoas por diversas formas, eu destaquei algumas delas. A primeira que eu destaquei são as situações limite. As pessoas que passam por ritos de passagem juntos, ou que passam por situações de vulnerabilidade, adoecimento, elas tendem a criar uma empatia muito grande com outras, e isso vai dar ali para elas um sentimento de pertencimento fraterno, que é muito importante. Uma outra é a sororidade, que vem do soror, que vem das irmãs, né? Que é a aliança que se estabelece entre as mulheres. Se nós temos aí a ideia de que as mulheres têm uma intimidade maior para poder cuidar e para nutrir mutuamente, quando elas se juntam, essa proteção que elas conseguem estabelecer é uma proteção muito efetiva e onde o encargo da sororidade é o encargo de uma responsabilidade afetiva muito bacana, muito bonita. Né, assim, de mulheres de mãos dadas que conseguem fazer, que conseguem empreender, que conseguem resolver, que conseguem enfrentar. Tem uma força muito grande justamente por essa empatia mais afetiva que surge delas. Né? Isso, exatamente. Na sororidade também, as irmãs substitutas, né, que se conquista a partir desse movimento, eles vêm como uma forma de humanização da mãe. A gente sai daquela relação de mãe e filha, que traz consigo um componente mítico muito forte, e essa relação mais equivalente, ela faz com que a mulher, o olhar sobre a mulher, o olhar sobre o feminino, ele fica um olhar muito mais razoável e muito mais aterrado. E essa humanização ela se dá, inclusive, na relação de mães com filhas depois que essas filhas amadurecem. Maturidade psíquica, tá? Não é maturidade cronológica, não. Quando
uma filha amadurece, ela consegue olhar essa mãe muito mais como uma irmã do que como uma mãe no sentido arquetípico daquela que provém, daquela que nutre, que acolhe, que ela oferece tudo isso, só que sob uma outra perspectiva, numa outra dinâmica, e isso é muito legal. Inclusive com mais compaixão em relação a essas mães. Na clínica a gente vê muito isso. Às vezes você começa um processo e a relação de animosidade com a mãe é muito grande daquela filha, na medida em que ela começa a amadurecer e a resolver suas próprias questões e se diferenciar dessa dinâmica, né, parental, ela consegue olhar para uma outra mãe. Nasce uma outra mãe que é uma mãe muito mais, não só palatável, razoável, mas uma mãe afetiva, uma mãe com trocas muito mais interessantes. E também os correligionários. Correligionários como aqueles que compartilham os mesmos ideais, as mesmas crenças, os mesmos partidos, e que, unidos por um ideal, a gente também consegue defender esse ideal de uma forma mais bem estruturada. Mas é entender que isso é uma aliança, não é um pacto. As nossas frátrias correligionárias, elas mudam ao longo da vida. Às vezes eu estou afinado com uma determinada causa, com uma determinada ideologia, e eu posso, por motivos distintos, perder, né, essa mesma identidade, e isso passa a tomar um outro lugar dentro de mim, talvez de menos prioridade. Tem aqui um indicativo da Anna Kelm também sobre isso. Que a cristalização das frátrias, a tentativa de transformá-las de campo de experimentação em campo de produção de certezas, produzirá fatalmente a segregação e a intolerância em nome do narcisismo das pequenas diferenças. É natural mudar. É natural abandonar aquilo que não serve, aquilo que não funciona, aquilo que já não tem mais em mim uma identidade. Tentar preservar isso pode ser eu posso usar do mesmo instrumento, transformando ele numa arma contra mim mesmo e contra o meu entorno. Se eu consigo me aliar a uma pessoa por uma questão de fé, beleza. São duas pessoas ali que se apoiam dentro de uma mesma temática, dentro de uma mesma necessidade. Se eu entendo de alguma forma que isso precisa ser para sempre, a minha tendência à intransigência diante desse outro, quando ele ratear na sua fé, ou contra os outros que não partilham da mesma fé, é muito maior. Então, é entender que mudar faz parte do nosso curso, faz parte do nosso desenvolvimento.